parábola do fermento é uma das menores parábolas contadas por Jesus, porém ela traz uma mensagem muito interessante. Mateus capítulo 13, versículo 33. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Eu gosto de fazer bolo e acho até interessante, né? A gente coloca ali todos os ingredientes e, por último, a gente coloca o fermento. E a massa, geralmente, ela dobra de tamanho quando a gente coloca para assar por conta do fermento. Você pode fazer um bolo sem manteiga, né? Colocar óleo, você pode fazer um bolo sem muitas coisas, né? Às vezes você coloca trigo, ou você pode substituir o trigo por uma outra farinha mais saudável, para alguém que não pode comer glúten. Você pode fazer com fubá ou sem fubá. E agora o pessoal faz bolo até de arroz, né? Substitui açúcar, substitui ovo, substitui tudo. Mas o fermento ele precisa estar ali, porque senão o bolo não cresce. E outra coisa que eu acho interessante também, não é nem o bolo, né? Tô falando aqui da farinha, do fermento na farinha, é massa de pão, né? Massa de pizza. A gente fica até impressionado quando a gente vê fazendo. Eu não sei fazer essas coisas, mas meus irmãos sabem. Aquelas bolinhas pequenininhas, né? Você coloca a massa e você prepara a massa com fermento biológico. E ali você coloca aquelas bolinhas pequenininhas e coloca para descansar. Coloca aquele paninho por cima e deixa lá descansando. Espera por algumas horas, eu acho que algumas horas. Quando você volta, tá tudo enorme, né? Então, o reino de Deus, né, é desse jeito também. Você conhece a palavra, né, você vira aquele fermento no meio de todas aqueles outros ingredientes e você acaba afetando todo mundo de uma forma boa. Você acaba levando a palavra para todo mundo e aquilo vai crescendo. Sem fermento não tem como crescer. Sem a palavra de Deus não tem como evoluir, o mundo evoluir, não tem como o mundo dar certo sem Jesus. Então, no caso, assim, você conhece a Jesus, você procura entender da palavra e você começa a falar de Jesus para outras pessoas, e assim você vai lançando sementes, assim como naquela massa de pão, e aquilo vai crescendo. Né? Você faz, dá a palavra e descansa, que Deus ele vai dar o crescimento. Então é assim também o reino de Deus. Às vezes num local onde tem vários ingredientes diferentes, várias pessoas que não acreditam em Deus, ou várias pessoas que estão numa situação onde estão longe de Deus, distante de Deus, muitas vezes achando que está com Deus, mas não está. Só que você vem como um fermento, como com algo verdadeiro dentro de você, porque você buscou a Deus, você buscou entender a palavra, e ali você começa a passar para as outras pessoas aquilo que você aprendeu através da conversa e muitas vezes através do seu comportamento, porque nós pregamos também muito sem falar. Às vezes a gente prega só do jeito da gente andar, a gente prega no nosso comportamento, a gente prega com nossas atitudes. Então a gente precisa ter essa percepção de que nós estamos trabalhando para o reino o tempo todo, no nosso trabalho, na nossa casa, né? Às vezes a gente está dentro de casa, tem que tomar cuidado com o que a gente fala, com o jeito que a gente fala com as pessoas, porque alguém pode estar ouvindo, não que a gente vai viver para os outros. Não é legal primeiro para a tua família você viver gritando ou maltratando seu esposo, sua esposa, seus filhos. Em primeiro lugar, você vai estar prejudicando a sua família, a sua casa. E em segundo lugar, você não vai estar dando exemplo como cristão para quem está ouvindo, para quem está do lado de fora. Então, a gente, como cristão, a gente tem que ser fermento nesse momento também. A gente tem que estar se comportando bem para que assim a gente pregue a palavra de Deus até com nossas atitudes. Ser cristão, na verdade, é um estilo de vida, é uma forma de você viver diferente, é você viver para Deus, viver para o reino, mas de uma forma leve, conhecendo a palavra e permitindo que ela venha te transformar. Tem uma pastora muito conhecida, acho que o nome dela é Sandra Alves. Eu vi um podcast com ela, achei muito interessante ela falando que a família dela era de uma outra religião, e é completamente diferente, né, da religião evangélica. E o pai dela falava, né, que chamava a atenção dele, a forma que uma família cristã, um pastor, né, uma família cristã vivia, que ele abria a porta do carro, as crianças estavam sempre contentes, a forma que aquele pastor, sem falar nada com ele, com o pai da pastora Sandra Alves, sem falar nada com ele,
chamava a atenção dele, só com a forma que ele vivia. Muitas vezes, talvez até então, esse homem nem sabia que ele estava pregando, sem falar nada. E acabou que ele aceitou Jesus, né? Aceitou Jesus e logo o Senhor levou ele. Então a gente tem que parar para poder pensar nessas coisas também. Por que a gente assiste podcast? Eu, desde criança, eu gostava muito de testemunho, né? Já ouvi testemunho desde a época das fitas, né? Peguei da época do toca-disco. Então, o que a gente vai aprender com aquilo dali? O testemunho tem que ser para poder mudar a gente em algo. E algo que me chamou a atenção nesse testemunho foi isso. Aquele pastor, com a forma que ele tratava a família, com a forma que ele tratava os filhos, chamou a atenção daquele homem a ponto de um dia ele desviar o caminho para o trabalho lá da igreja dele e ia até uma igreja evangélica aceitar Jesus e Deus salvou aquele homem. Por quê? Por causa de uma mensagem pregada sem palavra. Então, que a gente possa estar sempre pregando a palavra de Deus. A gente não prega só no púlpito, a gente não prega só quando a gente sobe no púlpito de uma igreja, só quando a gente pega o microfone. A gente prega quando a gente fala de Jesus para alguém que precisa. A gente prega quando a gente se comporta como servo de Deus a ponto de outras pessoas olhar e falar assim: aquela pessoa ali é diferente. Aquela pessoa ela tem Jesus. E eu quero esse Jesus para mim, a ponto dessa pessoa querer vir para esse bolo, para o meio desse bolo e querer crescer junto com a gente. Uma outra coisa que chama atenção aqui é que a massa do pão ela precisa descansar, ela precisa de um tempo. E assim também às vezes é a palavra de Deus. A gente prega, não precisa esperar que a pessoa receba bem e já mude ali naquela hora, mas vai ficar ali fermentando a palavra no coração dela, vai crescendo até o momento que ela vai querer também fazer parte do reino. Então vamos aprender também a não ser aquela pessoa chata que fica o tempo todo só fala de não pergunta como está a pessoa, se a pessoa está precisando de alguma coisa, não escuta quando a pessoa vai falar alguma coisa com você, só quer falar, 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 falar. Vamos deixar também descansar, né? Deixar a pessoa respirar, pensar, absorver, né? Aquilo que você falou, para que nesse descanso aquela palavra venha fermentar no coração dela de forma a tomar conta dela. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Foi essa palavra que Deus deu para a gente, que hoje eu falo para a gente porque a palavra é para mim também, é para você, é para a gente, para todos nós, para que a gente possa continuar aprendendo juntos sobre a palavra de Deus e aplicando em nossas vidas. Que Deus possa continuar te abençoando e tchau, tchau!